Agora sim! Agora deu certo, né? Boa noite, Vera! Boa Boa noite, noite, pessoal! Mone. Muito bom estarmos aqui juntos. Hoje, quinta-feira, 18 de março, 19 horas. Temos aqui uma querida amiga. Temos muitos laços em comuns, na verdade, né? Temos amiga, professora, aluna, trocamos de papéis muitas vezes. E ela foi convidada para fazer um curso aqui, para ministrar um curso aqui no Núcleo de Logoterapia G3, mas a gente acha que o tema que ela fala, que ela vai abordar nesse curso, que é sobre a logoterapia e o luto, nós achamos que esse tema é tão importante que nós então a convidamos para fazer uma live, para falar com várias pessoas, neste momento do que estamos vivendo, sobre essa questão do luto. Então, é com muita alegria que eu apresento para vocês, querida Vera Lúcia Dias, uma pessoa especial, alegre, doce, gentil, estudiosa, pesquisadora, experiente, uma bagagem de vida incrível, além de gostar de viajar e de uma boa taça de vinho. Então, assim, só tem recomendações excelentes sobre essa pessoa querida, né? Vera, conta um pouquinho quem é você, o que é que você faz, é, qual é assim a sua especialidade, né? Vamos dizer dessa forma. Simone, eu vou contar assim, mas antes eu vi correr aqui na tela um Glória Gimenez. Eu queria saber se é a Glorinha que foi minha professora no Nepó junto com a Magui. Eu até me arrepiei aqui. Uma experiência muito feliz Ah, eu tive com elas no curso de psico-oncologia, assim como eu tive com você e o Francisco com a logoterapia. Então, é, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Me sinto muito honrada com o convite da Simone, não canso de repetir isso. Eu sou uma santista que vive em Uberaba desde o comecinho da sua vida, né? Já sou mineira de coração, com todas as coisas que os mineiros gostam e amam. Eu sou psicóloga há quase 40 anos, me formei aqui na Uniub. Desses 40 anos, grande parte do meu tempo, além do consultório, eu fiz saúde pública, né? Trabalhei na Secretaria Municipal de Saúde aqui de Uberaba durante 25 anos, 27, aliás, e passei por vários locais, né, durante essa trajetória, como na assistência mesmo, como psicóloga, e na gestão de serviços de saúde, como o SAMU, o programa de DST-AIDS, Unidade Básica de Saúde. E eu fiz o mestrado aí em São Paulo. Eu falo que, para mim, a distância entre Uberaba e São Paulo é muito pequena. Eu sempre que possível eu faço cursos aí, né? Como eu fiz o da Glorinha, mas da Magui, como eu fiz o da Simone, e o mais longo deles foi o meu mestrado na PUC, na área do luto. Quem conhece a Maria Helena Pereira Franco, ela foi a minha orientadora, então eu me sinto cria desses locais todos por onde eu passei. Eu acho que eu sou a soma disso tudo. E nesse momento, fico muito feliz de ter juntado ferramentas ao longo desses anos para poder colaborar nesse período, né, tão inusitado que nós estamos vivendo. E quando Simone me chamou para dar o curso sobre luto e logoterapia, eu considerei assim muito viável, porque uma das minhas angústias, além das que todos estamos vivendo, é a minha preocupação com essas famílias enlutadas. Aqui na minha cidade, uma cidade de 400 mil habitantes, nós já chegamos aos 350 falecidos por Covid. Então, se nós formos olhar que essas 350 pessoas têm familiares, têm amigos, né? E todos vivendo o seu luto. Então, isso é um pouco de mim, Simone, e pessoal. Vera, com toda a tua experiência, o que eu gostaria que você contasse para nós é sobre esta situação que nós vivemos, que modificou toda a nossa realidade,
modificou a forma como nós estamos no mundo, como nós nos relacionamos, né? Toda a nossa dinâmica interna e externa. O que você pode nos ensinar ou nos indicar para nos guiar perante esta situação tão inusitada? Simone, primeiro eu gostaria de refletir um pouco sobre essa situação, que eu considero uma situação muito semelhante a uma guerra, né? E eu pensando, né, algumas coisas para nós conversarmos aqui, eu fiquei imaginando o que essa pandemia tem de comum com uma guerra. Nas guerras são detonadas bombas barulhentas, enormes e visíveis. Nesse período, nós estamos lidando com bombas invisíveis. Nós olhamos para o outro e é como se cada um estivesse carregando uma bomba. Assim como nós não sabemos se também a carregamos ou não, né? Então, na guerra, o inimigo é mais visível, o nosso é invisível. Na guerra, há a destruição física das cidades, das casas, né? Na pandemia, acontece o mesmo, mas com a destruição, como eu diria, com a destruição da vida, com a destruição moral, por exemplo, dos negócios, do emprego. Outro dia eu vi alguém baixando as portas de um restaurante que era o negócio de 3 gerações da família. Né? Uma geração fez, a outra consolidou, o neto continuou e teve que fechar em função da pandemia. Eu fico perguntando qual é a diferença disso com a destruição de uma guerra? É o mesmo medo, a mesma insegurança, a mesma incerteza, racionamento que se vive na guerra, as pessoas vão atrás da ração da comida, aqui vai atrás da ração dos R$ 250 para poder comprar comida. Então, muitas famílias já estão vivendo com racionamento. Né? Toque de recolher tem na guerra, nós também temos toque de recolher aqui. Privação da liberdade na guerra, nós também temos privação de liberdade aqui. Então, me parece que os sentimentos são muito parecidos. Da insegurança, do medo, de lidar com as perdas. E aí, quando você me fala o que eu indico ler Viktor Frankl. Por quê? Porque... Estava pensando nisso. A transmissão de pensamento, né? Por quê? Numa live onde nós falamos entre luto e logoterapia, nós vamos conhecer conceitos de quem viveu a guerra, de quem viveu em campo de concentração e não perdeu a esperança, né? E que consolidou determinados pensamentos que ele já vinha experimentando, que ele já vinha desenvolvendo, ele complementou com as vivências que ele teve no campo de concentração. E ali ele estava na mesma situação que os seus companheiros, e ele era o apoio psicológico dos companheiros. Ele exerceu sua profissão no campo de concentração. Né? E o que o Viktor Frankl nos ensina? Né? Que eu acho que é a grande tacada para esse momento que nós estamos vivendo. Que, independente da situação que estejamos vivendo, há algo que depende de nós. E esse algo é a nossa atitude interna. Né? E aí, Simone, enquanto eu organizava meu raciocínio para essa live, eu fiquei me lembrando assim, na minha adolescência, usava-se um caderninho de perguntas que as adolescentes faziam e davam para as amigas responderem. Não sei se tem alguém aqui desse tempo. Então, eram perguntas: qual a sua cor preferida, seu alimento preferido, sua flor preferida? E, ao final, pedia-se para que nós deixássemos um pensamento. A gente chamava de ditado. Deixe um ditado registrado aqui. Não sei se tem alguém que viveu isso. E eram muito comuns 2 pensamentos aparecerem nesses caderninhos. Um dizia assim: se a vida lhe der um limão, faça dele uma limonada.
o outro dizia assim: se você ficar chorando por causa da chuva, as nuvens te impedirão de ver as estrelas. Algo nesse sentido. Que eu vejo que, de uma maneira popular, de uma maneira simples, é o mesmo que o Victor nos diz. Né? Que, independente da situação, nós podemos procurar um sentido. Será que eu estou sendo romântica? Será que nós acreditamos nisso que o Victor fala? Estamos alienados, fora da realidade? Eu perguntaria qual que é a outra saída para enfrentar isso tudo, se não for o otimismo, que ele chama de otimismo trágico. Eu vou pedir permissão Vera, aqui, eu não sei se das pessoas presentes, todo mundo conhece a logoterapia, né? Então eu vou falar só do otimismo trágico. Então ele tem vários conceitos que se aplicam a este momento que nós estamos vivendo. Um deles é o que ele chamou de tríade trágica, e que ele diz que do sofrimento, da morte e da culpa, ninguém escapa. Num momento ou outro na nossa vida, nós iremos sofrer por algo ou alguém, nós vamos lidar com a morte do outro e a nossa finitude, que é algo muito varrido para debaixo do tapete nessa nossa cultura, e o sofrimento. Não existe uma vida sem sofrimento. Na minha época de faculdade, que já se vai longe, nós líamos um livro que se chamava assim: Eu Não Lhe Prometi um Jardim de Rosas. Não sei se alguém conhece também, né? E o pano de fundo era esse, né? A vida não é um tempo todo um jardim de rosas. E a gente tem que, junto com isso, rever muitos conceitos, né? De o que é felicidade. Será que existe uma felicidade contínua? Será que a vida pode ir num contínuo? Será que não faz parte da vida todo mundo enfrentar tensões, enfrentar dificuldades, né? Que é uma outra novidade que o Victor traz para nós, que essa homeostase, essa ausência de tensão é muito difícil de se viver. Só não precisava tanto como que nós estamos vivendo agora, né? Porque a tensão financeira, a tensão da saúde, a tensão de pensar nos nossos idosos e nós mesmos, e por aí afora, né? Mas é um período crucial esse, mas que não está fora dessas ideias. Sim. Vera, eu achei fantástica essa relação que você faz com o momento que nós estamos vivendo, com uma situação de guerra. Isso eu acho muito legal para a gente refletir sobre o que tem de parecido e o que é muito diferente, e a relação que a gente pode fazer. Muito bem colocado sobre a sugestão que você faz de ler o livro do Dr. Frankl. Eu até o coloquei aqui, deixo como sugestão a leitura do livro Em Busca de Sentido, que é o livro mais conhecido do Dr. Frankl, é um dos, ele tem muitos livros, mas esse é um dos. E neste livro existe um capítulo, o terceiro e último capítulo, que chama-se A Tese do Otimismo Trágico, que você tocou nesse assunto. Mas o ponto deste capítulo é otimismo. O que é otimismo trágico para a logoterapia? Vem da palavra optimum. E a palavra optimum significa tirar o melhor da situação na qual você está inserido. Não é romantismo, não é idealismo, não é positivismo, não é terapia, como é que fala? Autoajuda, não é nada disso. Otimismo trágico só é possível se eu estiver com o pé bem fincado na realidade, se eu estiver bem inserido no meu contexto. E aí eu posso pensar, bom, eu estou nesse caos, esse caos externo e talvez um caos interno, mas o que é que eu posso extrair de melhor dessa situação? Alguma coisa? Por exemplo, né, a gente está tendo essa oportunidade deste encontro lindo, deste bate-papo super rico, esse encontro entre nós duas que estamos aqui e todo esse pessoal que está nos acompanhando e está nos assistindo. Então, isso é tirar o melhor da situação. Porque um ano depois da pandemia, a gente podia estar reclamando, cada uma no seu canto.
Eu aqui em São Paulo, você aí em Uberaba, e todo mundo que está assistindo, cada um no seu lugar. Mas não, nós estamos aqui refletindo, buscando encontrar uma saída, buscando novas ferramentas. Né? Isso Simone, é a ideia do otimismo trágico. Otimismo trágico, né? E quantas pessoas se doando nesse momento, quantos atendimentos voluntários, né? Você participando aí da corrente do bem, nós aqui criando despedidas virtuais para as famílias enlutadas, que é o que é possível nesse momento, né? Essas famílias que não enterraram, que não se despediram das pessoas queridas, e nós temos que nos valer dos recursos atuais. E o que é esse recurso atual? É a despedida virtual, né? Então, assim, ontem eu ainda tive uma tratativa com a Secretaria de Saúde de tentar fazer uma parceria, deles terem um número para orientar as pessoas, porque não é todo mundo que tem o nosso conhecimento, que é só clicar no link e que vai cair na nossa reunião do Meet, do Zoom, né? Tem pessoas que não sabem como fazer isso, as pessoas idosas, por exemplo. Né? Então, o que eu pedi para eles? Olha, nós fazemos a despedida virtual, mas eu preciso do apoio de vocês, primeiro, porque essa causa é nossa. Verdade, né? Que lindo, nós. Parabéns. E segundo, Parabéns. porque vocês podem dar esse apoio muito mais fácil do que para nós. Né? Lá tem gente trabalhando o tempo todo que pode atender um telefone e orientar. Né? Então, quantas iniciativas bonitas estão acontecendo nesse momento? Isso, para mim, é otimismo trágico. Ou a gente senta num canto e fica chorando, coitadinhos de nós que estamos vivendo isso, ou arregaçamos nossas mangas e vamos procurar o que fazer, o como colaborar. Né? Os pedidos o que você está falando, de ajudas materiais. Tem iniciativas maravilhosas. Tem muita gente fazendo um trabalho fantástico, né? Mas, Vera, eu abri aqui para o pessoal fazer perguntas. Eu convidei o pessoal para fazer perguntas e já tem um monte. Vamos ver se a gente consegue responder a maioria delas, né? Eu não consigo ver hora daqui, Simone. Eu preciso saber mais ou menos quanto tempo a gente tem para eu saber se as respostas são mais longas, mais curtas, mais... Não, tem que ser bem curto. Tem que ser bem curto, tá? Mas eu vou te posicionando. A Beth Rocha, querida Beth, bom te ver aqui. Aliás, muitos amigos, muitos alunos, muitos conhecidos, muito bom ver vocês todos aqui, não dá para citar o nome de todo mundo, mas a Beth faz uma pergunta. Como conversar com as crianças quando elas perdem pai ou mãe e não conseguem falar sobre isso? Olha, as crianças, elas têm dificuldade de falar verbalmente, mas elas falam de muitas maneiras, né? Pelo comportamento, elas falam pelo desenho, falam pela brincadeira. E o que nós recomendamos, todos nós que lidamos com luto, é que a gente acolha, que a gente valide os sentimentos da criança. Né? Por exemplo, se ela estiver triste, não se trata de chegar para a criança e dizer, não fica triste, não. Não fica assim, não. O mesmo que vale para o adulto nesse sentido, eu costumo dizer, às vezes, quando eu atendo família, né, de dizer, olha, família que chora unida permanece unida. Porque o que a gente vê? Chora cada um num canto, escondendo do outro, como se chorar fosse sinônimo de fraqueza. E eu vejo, por exemplo, outro dia eu atendi uma mãe aí de São Paulo. Que mãe adequada, ela é educadora, ficou com 2 crianças, um parece que de 8, outro de 10, e ela conversando com os meninos sobre a morte, né, sem fantasia, respondendo aquilo que a criança pergunta, de preferência não usando metáforas, né? O tempinho da Porina, uma babá perfeita. E lá tinha o luto de uma menininha que a mãe morreu, né? E ela conversando com aquela menina, explicando. Então, a criança precisa disso, precisa que a gente seja verdadeiro. Né? Olha que legal. Papai vai voltar? Olha, papai não vai voltar. Criança dizendo, eu estou com saudade. Olha, mamãe também está com muita saudade do papai. Porque se o adulto demonstra o seu sentimento, a criança percebe que ela também pode demonstrar o seu sentimento. Ela sente segurança para isso. Não pode ser naquela base da mãe que está chorando, triste,
a criança chega e pergunta, mamãe, você está chorando? Ela diz que não, que está descascando cebola. É subestimar a inteligência da criança. Lógico que ela percebe a nossa tristeza, a nossa preocupação. Então, o que eu diria, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, é de ser verdadeiro Beth. e simples com a criança, Beth. Responder aquilo que ela está perguntando no momento, sem muitas delongas, sem tentar explicar demais. Aquilo que você não souber explicar e não tiver certeza também, não tem problema dizer que você não sabe, né? Mas acolher, acima de tudo, os sentimentos da criança. Que ótimo, obrigada. E assim, muito legal a dica do filme. Estou até colocando aqui para as pessoas assistirem, porque isso é um filme muito bom, já vi algumas vezes, mas às vezes a gente não vê com esse olhar, né? E quando a gente Sim. muda o olhar, pode ser bastante útil. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui não aparece para mim rolando as pessoas que estão participando. Por que será? Não sei te dizer, talvez porque você seja convidada, né? Porque normalmente a gente... Peraí. Gente, quanta pergunta. Eu estou tentando responder, fazer as perguntas por ordem. Peraí. Carolina Moreira. Carolina Moreira vai fazer parte do nosso curso. Começa dia 25 o curso, hein? Aliás, já que eu estou falando nisso, a Vera vai ministrar um curso, a nosso convite, aqui no Núcleo de Logoterapia G3, sobre logoterapia e luto. O curso começa dia 25, semana que vem, na quinta-feira. São 6 encontros às quintas-feiras, das 18 às 20 horas. Carga horária total, 12 horas, 2 horas por dia, né? Quem tiver interesse, olha lá na página da G3 que está tudo lá. Mas, enfim, Carolina faz uma pergunta. Se não der para responder aqui, Simone, a gente responde no curso. Ótimo. Porque no curso nós teremos mais tempo, né? 12 horas, obviamente, é muito mais tranquilo para a gente poder conversar, né? A gente vai, já que você falou, vou me delongar aqui mais um pouquinho, nós vamos trazer algumas ferramentas para ajudar no trabalho, e mesmo para quem não enfrenta profissionalmente o luto, algumas ferramentas no pessoal, né? Nas nossas vivências, nós estamos de luto também. E temos que ajudar pessoas, temos que colaborar no enfrentamento disso. Então, nós vamos falar de algumas ferramentas, nós vamos poder fazer um trabalho pessoal, né? Eu gosto muito dessa teoprática, juntar teoria e prática. Então, na aula que nós fomos ter uma visão geral do luto, da sua multidimensionalidade, nós vamos trabalhar os nossos lutos também. E não precisam ser só por morte, a gente se luta por tanta coisa, pelo fim de ciclos, pelo fim de relacionamentos, pela perda de um emprego, pela mudança de cidade, pelo fim de um curso. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses lutos nossos e vamos, ao mesmo tempo, aliando a teoria, tá? Vamos falar também, num dos encontros, sobre luto no ciclo de vida da família, né? Quando a morte ocorre num jovem casal, quando ocorre, nós vamos falar do luto materno, sobre a viuvez, porque esse luto está permeando a família em todas as suas etapas, né? Numa fala que eu tive com a Simone, da Corrente do Bem, por exemplo, eu trouxe um caso clínico de uma menina de 29 anos que havia perdido o marido de 32 e grávida e defendendo mestrado e tudo. Acho que a boa notícia é que a tempestade passou, a criança nasceu, tudo bem, e ela lá transcendendo a experiência no amor pela filha, né? Porque essa autotranscendência, esse conseguir sair dessa dor, conseguir sair de olhar para o umbigo, para poder olhar para uma causa, encontrar um sentido em algo ou alguém, ou no trabalho, né? Aí nós temos os valores, que por si só já daria uma live só para falar dessa trilogia de valores, né? Os valores criativos, os valores atitudinais, vivenciais,
mas tem que ficar também para outro momento, né? É. Isso que você está falando, assim, tem duas coisas, né? Primeiro, às vezes a gente acha que luto é só quando alguém morre. Não é. E é muito importante às vezes a gente entender isso. Às vezes você está enlutado porque perdeu algo de muito valor na sua vida. Uma situação que você vivia. E às vezes você não consegue entender isso que está acontecendo, né? E a outra coisa que você fala agora é a questão da transcendência e da autotranscendência, que são questões muito importantes dentro da logoterapia. E o quanto isso nos ajuda a ir em frente, né? Mas vamos voltar lá para a Carolina. A Carolina faz uma pergunta. Como podemos consolar pessoas que perdem seus familiares e amigos sem poder ter tanto contato, sem poder ter se despedido direito de quem partiu? Carolina, você fala aí de algo que está podendo ser fator de complicação nos lutos, né? Não poder ter abraço, não poder ter visita, né? Mas, graças a Deus, a tecnologia atual nos permite estar próximos de várias maneiras, seja por meio de um zap, de um vídeo, de conversar com a pessoa. E o enlutado, gente, ele precisa muito de acolhimento. Não podemos ficar tentando distrair a pessoa da sua dor. O que é esse acolhimento? É não ficar dizendo para a pessoa que ela tem que ser forte, que ela não pode ficar chorando, né? E o que acontece com a pessoa quando a gente faz isso? A gente tira o direito dela sentir sua dor, dela prantear, que é uma faculdade só do ser humano, ter consciência do seu pranto, da sua dor, né? E o período de luto é um período para isso, ele é necessário, ele tem que existir. Então a pessoa tem que viver isso agora para ela seguir em frente, porque o desafio de quem fica é seguir em frente apesar de ter perdido. Vocês imaginam, por exemplo, né? Uma pessoa que teve um casamento de 65 anos, de 70 anos, e que perde a companheira ou o companheiro, né? Então, normalmente, elas chegam numa terapia ou presencial ou online, né, dizendo, mas eu estou sentindo muita falta dele ou dela. Eu falo, eu me assustaria se a senhora não tivesse sentindo falta de alguém com quem a senhora viveu 60 anos, 65 anos. E tem muita forma, né, de a gente fazer um carinho. Quando a gente adota um filho, você está maternando, né? E quando a gente adota um pai, eu não sei o nome disso, mas eu tenho um senhor muito querido na sua casa dos 90 anos que perdeu a sua companheira. Então, o meu jeito de estar por perto é passando numa padaria sempre que possível, comprando um bolinho para ele, uma rosca, um pão de queijo, que são coisas muito comuns por aqui, fáceis de pegar. Outra hora, uma fruta, eu chego lá, olha, eu não posso entrar, mas eu trouxe isso aqui para você. Gente, se vocês verem a felicidade dessas pequenas atenções, da pessoa se sentir cuidada de alguma forma, sei lá, se é no seu prédio, você fez um caldinho, uma sopinha, leva uma tigelinha para a pessoa, né? Esses mimos fazem muito bem, eles acolhem o corpo e a alma, alimentam o corpo e a alma. Então, o que eu diria é isso, né? Nesse tempo que está tudo tão difícil de se fazer presente, não poder dar aquele abraço que às vezes vale mais do que 1000 palavras. Né? Às vezes as pessoas dizem, eu não sei o que dizer. Em tempos normais a gente diz, olha, não precisa de dizer, abraça de verdade. Não aquele abraço frouxo, que você parece que está abraçando uma casca de árvore, mas tentar tocar o coração do outro, né? E seria o que eu, por exemplo, tenho feito. Isso que você está contando, tem um movimento que começou no início da pandemia, que é um movimento a nível nacional, porque acontece online, que chama Amigos do Bem. Tem várias entidades chamadas Amigos do Bem, né? Mas o que é esse Amigos do Bem? É um grupo de voluntários para ajudar pessoas que estão sozinhas dentro de casa.
Então você entra nesse grupo, ou um site, você se cadastra dizendo preciso de ajuda ou quero ajudar. E aí vale tudo, fazer compra no supermercado, dar um telefonema, saber se a pessoa está bem. Tem muita gente que mora sozinha, tem muita gente que está isolada há um ano. Então, assim, o fato de ter alguém que se torna, vamos dizer, uma madrinha ou um padrinho, que se dedica a telefonar todos os dias para saber se essa pessoa está bem, mandar uma mensaginha para o WhatsApp, comprar o pãozinho e deixar lá, comprar um docinho e deixar lá, se você não pode entregar. Hoje tem iFood, tem Rappi, né, esses aplicativos de celular. Manda entregar um bolinho na casa de alguém que você gosta, né, e depois manda um oi. Enfim, são possibilidades novas de fazer carinho que antes a gente não pensava, né? Como é que a gente faz carinho online? Olha que sacada, a gente está aprendendo isso com a pandemia. Como é que a gente faz declaração de amor e faz carinho e está lado a lado sem ser presencial? Né? Simone, usar a criatividade. Eu vou fazer um relato aqui. Eu não sei se tem alguma amiga minha de faculdade aí. Se tiver, até dá um ok e você vê. Ela se manifestar como sendo. Anteontem, eu perdi uma amiga de faculdade, né? Então, alguém que eu convivi desde 79, então mais de 40 anos, né? E uma das poucas que era daqui da cidade, porque a turma forma e esparrama todo mundo. E nós perdemos essa amiga, ela teve um Covid, não foi propriamente disso, foi o pós que foi complicado, tanto que teve um velório de 3 horas, nós pudemos ir lá, e ela era uma pessoa que marcou muito o nosso grupo, era a mais alegre, a mais festeira, a mais expansiva, sabe? E é a marca que ela deixou no nosso grupo. E aí, o pessoal todo esparramado, né? Então, eu tenho gente lá no Acre, tenho gente lá no norte do Brasil, em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, várias cidades. E o que aconteceu? Eu brinquei com elas, falei, todo mundo, né, desesperadinho. Eu falei, gente, eu na condição de irmã mais velha do grupo, porque quando eu fui para a faculdade eu já tinha uma outra, então eu era a mais velha do grupo, continuei sendo a vida toda, né? Na condição de alguém que trabalha com luto, né, e também na minha visão da religião que eu acredito, a morte não é o fim, eu estou aqui morrendo de vontade de acolher todo mundo. E eu propus, né, nós propusemos de comprar uma coroa de flores. Eu falei, olha, vou fazer um grupo para a gente fazer o acerto dessa coroa de flores. Você acredita que foi esse grupo para o acerto que foi o nosso consolo? Hoje uma que mora em São Paulo ainda brincou assim, Vera, eu acho que isso foi uma técnica sua. Eu falei, não é técnica de luto isso aqui, mas acabou virando terapêutico para nós todas. Porque deu R$10 para cada uma, foi uma confusão. O meu Pix era enorme e ninguém acertava. Teve dinheiro que saiu de São Paulo, foi para Brasília, de Brasília que veio para Uberaba. Então, assim, só para ilustrar como que o virtual pode unir, né? Então, nós estamos nesse momento hoje, 23 pessoas nesse grupo, em prol de uma perda, em prol de uma homenagem de alguém, né? Esperando a despedida virtual que nós vamos fazer. Então, a virtualidade nos traz muitas possibilidades, né, de estar perto de alguma forma. Verdade. Tem uma outra pergunta aqui. Vivendo Corajosamente. Que nome lindo! Não sei qual é o seu nome, se você puder colocar aqui, mas adorei o nome como que você se apresenta, Vivendo Corajosamente. Ela pergunta, diante da demanda do luto, a orientação é direcionar a pessoa a atribuir um novo sentido ao sofrimento? Olha, tem algumas coisas que não tem muito jeito assim da gente passar uma receita. Uma pessoa que chega muito desesperada, com uma perda muito recente, dependendo da maneira de como a gente fala isso, ela não se sente compreendida. Existe um fator chamado tempo que a gente tem que respeitar, um tempo mínimo para que a pessoa possa
cumprir aquelas tarefas do luto, né? E que são aceitar a realidade da perda, se acostumar à falta da pessoa, né? Ressignificar essa perda, que é o conceito mais novo, né? Que o luto tem um processo dual, onde a pessoa tem que separar o que ela vai deixar ir e o que vai ficar. Então, isso demanda um tempo. O que que eu noto, Vivendo Corajosamente, é o nome da pessoa, o que que eu noto na minha experiência clínica aqui no trabalho com enlutados, né? A terapia do luto é uma terapia breve, de 12 semanas no máximo, quando é só o luto. Às vezes se descobre outras coisas que demandam mais tempo, né? É que a pessoa chega e se ela se sente com a devida permissão para falar da sua dor, para falar do seu pranto, para falar da falta, da revolta, da falta de significado, que a vida está de ponta cabeça, e ela se sente acolhida e compreendida, naturalmente, gente, isso para mim se repete muito. Eu não sei se tem outra terapeuta do luto aqui na sala. Quando chega lá pela quarta, quinta sessão, a pessoa chega um dia, já não é aquele choro fácil, né? Já passa uma sessão sem chorar nenhuma vez. Não é problema chorar, mas para mim é indicativo de que ela está. E ela começa a conversar sobre outras coisas. O assunto das primeiras sessões é só o falecido, as circunstâncias da morte. De repente, ela começa a trazer outras coisas que fica parecendo que aquilo é um bate-papo, né? Acolho, converso, e ao final eu mostro para a pessoa, falo, você percebeu que hoje, né, nós falamos sobre isso, e o que que isso significa? Que ela está direcionando, né, a sua dor para novos significados, para outras coisas, né? Então, em linhas bem gerais, é isso. E numa conversa, com uma semana de luto, com 2 semanas de luto, não é possível uma pessoa fazer isso, né? Porque o luto é um processo que é único, que é individual, que cada um vive à sua maneira, né? Então, não sei se eu respondi vivendo corajosamente, né? Gostei também, Simone. Mas eu quero saber quem é você. O desafio do enlutado é esse, é ter a coragem de levantar da cama no dia seguinte, sabendo que o companheiro ou a companheira não está ali, que o filho ou a filha não está ali, a mãe ou o pai, né? Daí a vontade é de não levantar, mas tem que seguir corajosamente, né? Emendando com uma outra pergunta, porque tem a ver com isso, uma pergunta da Denir, minha prima linda, querida, estou feliz que você está aqui, obrigada. Ela pergunta, existe um período determinado para o luto? Você estava falando exatamente disso, então estou trazendo a pergunta Denise, dela. Eu pensei em inserir isso, mas eu falei, não, vai ficar muito longo. Então, existe, né, antes disso, uma pergunta. Há um término para o luto? Alguns autores dizem que não, dizem que ele até fica mais fraco com o tempo, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, né? A dor não pode ser a mesma. Se uma pessoa conta para você uma história, naquela dor tremenda que você pensa, nossa, ela perdeu esse filho ontem, o mês passado. Você pergunta quanto tempo tem? E a pessoa diz, tem 10 anos que eu perdi meu filho. E a dor ainda está naquela mesma intensidade, com certeza nós temos aí um luto complicado, um luto prolongado que não passa nunca, né? Então, tem uma colocação que eu via no meu tempo de faculdade, do Orden, que diz que desconfiava dos lutos que passavam em menos de 1 ano e dos que demoravam mais do que 2 anos. Né? Então, dizendo que há um tempo para isso. Hoje, o conceito mais atual que a gente tem falado é o seguinte, que nos 13 primeiros meses, ou seja, o primeiro ano, onde a pessoa vive o primeiro aniversário da pessoa, o primeiro dia das mães, o primeiro Natal sem ela, o primeiro ano novo, o primeiro dia dos namorados, se era o seu parceiro, sabe? O primeiro Natal, o primeiro ano novo. Depois disso tudo, no segundo, já é mais fácil. Agora, lembrando, gente,
que em relação ao ser humano não tem nada que é regra fixa, né? Mas, de modo geral, hoje tem sido um conceito que tem sido bem aceito em termos de temporalidade do luto, de duração do luto. Como é importante conversar sobre esse tema, né, Vera? Porque todos nós, em algum momento da vida, passamos pela questão do luto. Ou se não foi com uma pessoa diretamente, muito próxima, com algum conhecido, com um familiar de algum amigo, enfim, de alguma forma isso permeia no nosso trabalho, na comunidade, o luto por uma situação que a gente perdeu. E se a gente não tiver uma educação para o luto, a gente se embanana todo e segue a vida embananado. Quando você começa a conversar sobre isso, conversar sobre o luto, o que é, como se cuida, como se trata, o que é viável, o que não é viável, quando você traz esse olhar humanizado para uma coisa que é tão humana quanto o luto, a questão da finitude, somos seres finitos. E tudo na vida é finito. Mas quando a gente começa a tratar o luto como algo que faz parte da vida e fará cada vez mais parte da nossa vida, como fica mais fácil lidar com uma coisa que a princípio é terrível, é dificílimo, né? Simone, importantíssimo trazer esse assunto. Isso nos leva a fazer uma outra ponte com o Victor, né? Quando ele trata da questão da finitude, como a nossa sociedade varre para debaixo do tapete que nós somos finitos, né? Quando a gente começa a encarar isso, morte nenhuma mais nos assusta, nos apavora. É lógico, né, que dependendo do vínculo, umas você vai sentir mais do que as outras, né? Seus vínculos, seus afetos pela pessoa e tal. Mas quando você encara assim, a morte existe, e é para todo mundo, e é para universal, nós temos que encarar essa finitude, né? Mais ou menos como o Edgar Morin diz, né? Dos 7 saberes necessários para a educação, que a gente tinha que educar para a impermanência das coisas, não é? Porque tudo é impermanente. E essa educação que a gente defende que seja feita desde a infância, né, uma pergunta que as pessoas fazem muito, devemos levar as crianças ao velório? Elas não ficarão marcadas pela imagem do familiar no caixão? Né? Gente, a recomendação é que leve, nós não podemos pensar em deixar as crianças numa redoma, passar uma propaganda enganosa de que a morte não existe, né? Como uma mãe, certa vez, que o peixinho morreu, o peixinho vermelho, ela escondeu do menino, foi lá e comprou outro peixinho vermelho e colocou no aquário. Tirou uma bela oportunidade de trabalhar com a criança a questão da finitude. Poderia até comprar outro peixinho, né? Certa vez uma amiga minha me contou que os meninos dela perderam um peixinho. Não sei se ela está aí, a Mila, ela disse que ia assistir. Eu dou muito esse exemplo. Os meninos fizeram o sepultamento do peixinho na caixinha de fósforo, no quintal, furaram um buraquinho, colocou o peixinho, acendeu uma velinha. Olha que treinamento, que aprendizado, né? E a criança que vivia na fazenda via o ciclo da vida e da morte com muita facilidade, mas a criança do apartamento, do prédio, do condomínio, que não tem um animalzinho, que não vê cruzar, não vê nascer, não vê crescer e não vê morrer, né? Então, foi subtraída essa experiência que era um treino para nós na nossa infância, né? Quando o seu cachorrinho morria e tal. Então, eu penso por aí que nós precisamos dessa educação para a morte que inclui o luto, né? É verdade. Vera, maravilhoso tudo que a gente está falando, daria para ficar horas debatendo tudo isso. Tenho uma pergunta do André Mazeto. O André pergunta, não velar e não enterrar. O ritual não cumprido afeta a elaboração do luto em quais dimensões? Olha, André, esses rituais fúnebres, eles têm um papel, né? Tanto que todas as sociedades, se a gente for olhar na história, né, nós temos um curso de tanatologia, nós temos uma aula sobre os rituais fúnebres ao redor do mundo,
né, a história dos rituais fúnebres. Então, eles, a partir de um certo tempo da história da humanidade, eles começaram a existir, né? E o que acontece? Eles ajudam, naquele momento ali, é como se fosse alguém disse nessas palavras, não são minhas, é como se fosse tecida uma colcha de recordações, né? Uma colcha feita de afetos, é um que chega, que dá um abraço, que fala de uma lembrança. Você olhar e ver a pessoa morta, né? Te ajuda a encarar essa realidade de que aquilo foi real, que é verdade e tal. O não ver, que algumas circunstâncias, até antes do Covid, por exemplo, quando alguém morre, uma morte muito trágica, que não pode abrir o caixão, né? Isso já existia, já existe algumas circunstâncias, aquela vida toda de que aquilo não era verdade, que era um corpo que estava trocado, que não estava ali, porque não viu, não reconheceu, às vezes, né? Então, faz falta aquele tempo mínimo que seja, que você está ali velando o seu ser querido, né? Essa pessoa significativa que está indo, né? Se despedir, ainda que não seja nem com palavras para os outros ouvirem, mas mentalmente, né? Naquele momento que eu particularmente acho mais difícil, a hora que tampa o caixão e que você pensa que é a última vez, né, que você está vendo aquela pessoa. Então, mas é doído, mas é necessário. Então, o que acontece? Essas circunstâncias da morte hoje pelo Covid, em que não há não se acompanha os últimos dias, né? Você vê a pessoa a última vez a hora que ela entra no hospital. E depois você vai ter notícia uma vez ao dia, às vezes nem isso, né? E às vezes nunca mais vê a pessoa, nem por vídeo. Alguns hospitais mais humanizados já fazem isso, deixa a pessoa falar com o familiar por vídeo, mas às vezes nem isso é possível, né? Nessa correria, nesse afã. Isso pode ser um complicador do luto. E eu tenho clientes, né, que estão comigo por luto por Covid, eles chegam dizendo, olha, está muito difícil de evoluir, porque o tempo todo eu estou ouvindo falar nisso, o tempo todo eu estou vendo TI de hospital, por mais que eu não queira olhar as notícias, mas eu chego no trabalho e alguém está conversando acerca disso. Olha, morreu fulano, morreu cicrano, né? Quando era um luto num tempo normal, era mais fácil de estar enfrentando, mas é como se tivesse futricando na ferida o tempo todo com as notícias, esse bombardeio, né? Então, faz falta, sim, esses rituais fúnebres, e se a pessoa não for acolhida, se não achar alguma forma, pode vir a ser um fator complicador do luto, né? Ainda é muito pouco tempo para a gente poder afirmar, poder dizer, mas existe essa possibilidade, né? Quando a gente vê aqueles fatores que influem no luto, tem fatores de antes da morte, das circunstâncias da morte e do pós a morte. Então, essa circunstância desse momento, ela pode vir a ser, se combinar com algum fator de personalidade da pessoa, né? Vir a ser um complicador, tornando um luto mais demorado, mais complicado ou crônico. Vera, nós estamos quase no final do nosso tempo, estão quase 10 para as 8. Tem uma pergunta aqui da Eliana de São Paulo, eu queria falar sobre isso, mas eu peço que você seja breve, por favor. A Eliana diz o seguinte, minha irmã, com mais de 43 anos, faleceu há 4 meses. Ela teve um infarto. Ela faleceu nos braços da minha sobrinha Stephanie. E eu gostaria de uma palavra para a Stephanie, que hoje está com depressão. Uma palavra para a Stephanie. Olha, é difícil a gente... A Stephanie está aqui, não? Ela quer uma palavra para ela falar com a Stephanie? Não sei se a Stephanie está aqui. Olha, às vezes as palavras não alcançam a profundidade das experiências das pessoas, né? Eu não saberia te dizer, Eliana, uma palavra que fosse incidir sobre a Stephanie sem eu conhecer, sem saber a idade da Stephanie, sem saber, né, como a Stephanie é.
Agora, o que eu diria é que se nesses 4 meses você não está notando que ela está assim, conseguindo enfrentar, né? Se você notar indícios de uma depressão, de uma coisa assim, busque ajuda, né? Estão aí os colegas, né, os profissionais, mesmo quando não está podendo ser presencial, pode ser online, para ela ter o acolhimento devido, né? Porque eu não sei o que a Stephanie viveu antes, como é, que momento da vida que ela está, né? Não estou sabendo se é uma adolescente, se é uma adulta, se é uma... Então fica difícil de te dizer assim, uma palavra para ela. Mas acolher a sua dor, eu acho que a atitude de acolhimento é muito importante, né? Nós não somos preparados nem para os nossos lutos e nem para os outros. Então, nós ficamos muito aflitos, quem não sabe lidar, né? De ver o outro sofrendo, de ver o outro chorando, e a gente quer distrair a pessoa de sua dor. A gente quer levar para passear no momento em que ela não está achando graça em nada, né? Porque no luto, o mundo fica pobre, né? A pessoa não acha graça nas coisas que ela achava antes, né? E o Frankl diz algo mais ou menos assim: em situações anormais, atitudes anormais são normais, né? Então, viver essas perdas são situações anormais. Atitudes anormais para o comportamento que a pessoa tinha antes, na forma de ser, pode até ser encarado normal durante um certo tempo. Não sei se dá uma clareada, Eliana. Então, gente, nós já estamos quase ao final do nosso encontro de hoje, da nossa live sobre logoterapia e luto. Como vocês podem ver, a fala da Vera é permeada sempre por muito cuidado, por muita generosidade, por um olhar muito acolhedor, um olhar de quem estuda, de quem pesquisa, de quem tem experiência, de quem tem bastante bagagem. E foi por isso que a gente convidou ela para vir dar esse curso sobre logoterapia e luto, que começa na semana que vem, e para essa live de hoje. Então, para quem se interessou pelo tema e quer continuar sabendo mais, se aprofundando, tanto para quem é profissional da área da saúde e trabalha com isso, mas para as pessoas que querem aprender para a sua própria vida, para levarem isso para as suas relações, o curso está aberto, entra lá na nossa página do Instagram, tem todos os informativos lá, e espero que vocês venham conosco. Esta live vai ficar no Instagram, no IGTV, e depois vai para o nosso canal do YouTube. Então, se você quiser rever, você pode rever quantas vezes quiser, por favor, repasse para todos os seus conhecidos, amigos e familiares, para que eles possam assistir. A gente acredita que esse assunto possa ajudar muitas pessoas, e foi esse o motivo que nos levou a fazer essa live. Vera, que palavras você tem para a gente finalizar? Simone, eu queria falar dos meus livros bem rapidinho, né? Por favor, temos acho que 2 minutos. Experiência e dessa lida com luta, eu tenho 2 livros. Um se chama Quando a Morte nos Visita, e o outro se chama Os Lutos Nossos de Cada Dia. Eu sempre mostro a capinha aqui, mas eu esqueci de pegar agora. Estão lá no nosso Instagram também. Tá, lá no Instagram da Simone, vocês podem pegar a informação, qualquer coisa ela passa o meu contato. Vocês não encontrarão pela internet nem em livrarias, porque foi uma coisa aqui bem localizada, bem aqui na minha cidade só que eu trabalhei com ele. E quem for fazer o curso, né, nós vamos juntar todos os que querem e enviar. Mas basicamente isso, foi um prazer, Simone, estar aqui com você, estar com essas pessoas todas que eu não tenho acesso ao nome, né, mas que eu agradeço a presença e a participação com as perguntas, ouvindo, estando aqui conosco até esse final. Nós temos um monte de perguntas, a gente podia fazer outra live de mais 1 hora em outro dia. Quem sabe, né? Gente, então eu agradeço muito a presença de todos, convido a todos vocês para assinarem o nosso canal do YouTube, assistirem todas as lives que a gente tem lá, a gente tem muitos assuntos interessantes. Acompanhe aqui o Instagram da Agir 3, a gente publica tudo que a gente faz, todos os cursos,
todos os eventos, todas as lives, vai ter aula aberta esse mês, vai começar um novo curso sobre sentido na vida para iniciantes, para quem quer começar a ouvir falar de logoterapia. Então é um curso na verdade é um bate-papo, é uma roda de conversa sobre sentido na vida para iniciantes, para o beabá mesmo. Aí tem esse curso que é mais específico mesmo sobre luto, vai ter outra aula aberta, enfim. A gente sempre está fazendo um monte de coisa. Vocês são todos muito bem-vindos. Sobre o curso, eu gostaria de dizer que ele está sendo gestado com muito carinho, viu? Com certeza, né? A gente está fazendo isso tudo com muito carinho, com a ajuda da Kerla, né? A nossa gestora de comunicação, que está trabalhando com muito amor, com muito carinho para fazer tudo muito lindo. E com a ajuda do Francisco. O Francisco também está ajudando bastante a gente. O Francisco é o nosso diretor clínico aqui na G3. Então, agradeço muito a participação de todos. Depois assistam os vídeos, tanto no IGTV quanto no YouTube, e divulguem para as pessoas que vocês conhecem e que podem se beneficiar com todos esses temas que a Vera abordou hoje, né? Muito importante a gente falar do luto com todo esse amor, com todo esse carinho, com toda essa generosidade que a Vera tem para tratar desse tema tão sério, tão importante. Tá bom? Um abraço para todos, até breve. Se puderem, fiquem em casa, cuidem-se, cuidem de si e cuidem dos outros. Vera, querida, obrigada. Estaremos juntas dia 25, no nossa primeira aula. Esperamos vocês todos lá, no nosso coração cabem todos vocês. Boa noite. Gente, boa noite. Cuidem-se. Até breve.